Fala pessoal, eu espero que vocês estejam bem. As novidades no mundo da AI não param e, especialmente se você é desenvolvedor ou trabalha com tecnologia, é impossível ficar de fora de tudo aquilo que está acontecendo nesse meio. Uma coisa incrível é quando muitas cabeças pensantes, pessoas que têm visão e que estão envolvidas com tecnologia, começam a ter uma mesma visão. Isso provavelmente é um sinal que realmente nós estamos indo para lá. E é exatamente isso que aconteceu. A gente conseguiu achar um consenso muito raro entre as maiores mentes do mundo da tecnologia. Vamos ver essa notícia juntos. Então, basicamente, a Analytics Indian, aqui que é um site de tecnologia da Índia, publicou aqui um compilado do que cada uma das grandes mentes pensantes e algumas das pessoas mais famosas aí do meio da tecnologia atualmente pensam que vai acontecer aí nos próximos anos. E é incrível a gente ver mentes tão diferentes chegando a uma mesma conclusão. O que significa que muito provavelmente aquilo que eles estão pensando ou estão vendo tá para acontecer e tá para acontecer muito em breve. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que cada um deles falou e no impacto que a gente pode esperar para a nossa vida disso. Basicamente, na matéria deles, eles falam que e se 95% do seu código fosse gerado por inteligência artificial? Parece futurista, certo? Não mais. O CEO da Anthropic prevê que a IA escreverá 90% do código em apenas 6 meses. E não é só conversa. O CEO da Y Combinator, que é o Jared Friedman, confirmou que um quarto dos seus funcionários já contam com IA para mais de 95% das suas bases de código. Até lendas da tecnologia estão a bordo. Sergey Brin, da Google, na verdade acho que agora ele nem é mais da Google, né? Mas o fundador original lá da Google, confessou que programar do zero agora parece uma tarefa árdua em comparação a deixar a AI fazer o trabalho pesado. Enquanto isso, Sam Altman ficou impressionado quando a AI escreveu uma história emocionante sobre luto, capturando perfeitamente a essência da metaficção. Com a AI avançando tanto para a codificação quanto para a narrativa, será que estamos testemunhando o início de uma nova era? E aí ele marcou diversas pessoas aqui com as frases que essas pessoas falaram. A usuário Chubby aqui do Twitter falou que praticamente todo mundo concorda que em 2026, 99% de todo o código vai ser feito por IA. Que belo momento para estar vivo. E eu concordo. Na verdade, a gente está vendo uma explosão de tecnologias e quanto mais a gente avança, mais rápido ficam os avanços e, portanto, mais avanços a gente tem. Essa é a beleza disso tudo. Vamos dar uma olhadinha no que cada um deles falou a respeito. Então, basicamente, a gente tem aqui o Dario Amodei, que falou que em 3 a 6 meses vamos ter 90% de todo o código escrito por AI. O Sergey Brin falando exatamente que agora escrever código manualmente parece uma coisa muito pesada. O Andrei Karpati, que falou: eu só vejo coisas, digo coisas, rodo coisas e copio e colo. E a maioria delas funciona, né? Então, falando sobre a experiência dele com programação utilizando AI. O Jared Friedman, da Y Combinator, diz que 95% da base de código deles já foi gerada por AI. O Andrew Ng, que é uma das mentes aí top, um dos maiores, um dos pais aí das inteligências artificiais modernas, disse o seguinte: à medida que programar fica mais fácil, mais pessoas devem começar a programar, e não menos pessoas. Então vamos ter uma explosão aí de softwares criado por pessoas que antes não tinham a habilidade de fazer o código, mas tinham a capacidade de pensar na ideia e vão ser capazes de fazer isso. O Arvind Krishna diz que o número está mais entre 20% e 30% e não 90%, né? E aqui talvez ele está sendo um pouquinho mais conservador, né? O Niven Tawari fala que o diretor de tecnologia deles vai entregar 80% de automação na codificação de software até o final do ano e que eles já estão em 50%. Então, nós estamos falando aqui de grandes empresas que falar que está em 50% quer dizer que metade do código já é feito pelas máquinas e que até o final do ano vai ser 80%. Aqui nós não estamos falando da capacidade e de ter chego lá, mas estamos falando de implementar na prática dentro de empresas. Então,
O número pode ser um pouco diferente, mas eu acredito que é basicamente como dizer que até o final do ano nós vamos ter inteligências artificiais que programam melhor do que qualquer programador. O Kunal Shah disse o seguinte, que todos os especialistas em alguma coisa têm que se tornar também capazes de utilizar a AI para conseguir se manter relevante no domínio deles. Aqueles que continuarem negando a IA vão ser deixados para trás. O Andriy Burkov disse o seguinte, que os modelos de linguagem podem ajudar com os primeiros 70%, mas não vão conseguir ajudar com os últimos 30%. E aqui, vamos fazer uma pausa, tem diversas interpretações aqui, né? Mas, na verdade, eu acredito que ele esteja falando no processo de colocar um software no mundo. Então, a IA, por mais que ela consiga programar, ela não vai conseguir tirar a ideia da sua cabeça e ela não vai conseguir resolver alguns dos problemas com o código, com o produto que tem que ser feito com a mente humana. Então, saber se a ideia é boa, se ela se encaixa bem, qual a melhor maneira de apresentar e colocar essa ideia em conjunto, eu acredito que vai ser por muito tempo ainda uma tarefa humana na qual a maioria dos desenvolvedores vão ser empregados. Mas o código, a parte brutal do código, provavelmente vai ser feito por elas. O François Cholet falou que código é praticamente... é mais um problema do que um ativo, na verdade, e que resolver problemas é onde está o valor. E aqui acho que é uma visão mais humanística, porém... eu acredito que as inteligências artificiais, muito em breve, vão ter uma capacidade muito grande de resolver problemas também. E o Mark Cuban fala que inteligência artificial não é nunca a resposta, a inteligência artificial é a ferramenta. Qualquer habilidade que você tiver, você pode usar a AI para amplificá-las. E eu concordo parcialmente. Eu acho que mais cedo ou mais tarde... boa parte das coisas vão ser feitas através de AI, mas eu acho que a AI é a ferramenta da produtividade absoluta. Então, enquanto um nutricionista atualmente precisa estudar seu caso, ver detalhes da sua dieta, da sua vida e tudo mais, propor, adaptar receitas e tudo mais para cada cliente, ele em teoria vai conseguir fazer uma entrevista com você, talvez com a tela do lado, lendo as perguntas que a própria AI vai fazendo para conseguir traçar o seu perfil bem, e já vai te imprimir e te dar um resultado com os prompts dele, com uma ferramenta específica que tem dados e é treinada especificamente para isso, e ele vai poder avaliar e, de certa forma, até treinar o próprio modelo dele para o método ou para as coisas que ele acredita que façam mais sentido para os clientes dele. Então, isso provavelmente vai aumentar muito a produtividade, porque depois essa entrevista pode ser feita até por vídeo, ou através de um site, ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que realmente a AI está aí para amplificar a produtividade e a capacidade de todo mundo. E você, o que você pensa a respeito desse assunto? 2025 ou início de 2026 vai ser realmente o momento das AIs? Ou tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda? Deixa a sua opinião nos comentários. E lembre-se, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Meu nome é Rafael Bernardes e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!